cagada hoje é que todo mundo quer ser neutro, quer ser vanilla. Na gringa eles são vanilla, né? Não dá pra ser sabor baunilha nas coisas, não dá pra ser vanilla. É melhor ter 10 que te amem e 5 que te odeiem, mas quem te ama tá ali. Ama mesmo. Ama. Passar. Ou é muito quente, quer dizer, ou é quente ou frio. O morno não dá. Só que a gente vive uma vida hoje que a gente quer o morno. Não que elas querem, elas são cobradas pelo morno. Elas querem agradar a todos. Todos aí. E a gente tem que ensinar, inclusive, os nossos filhos a entender que não existe o morno, entendeu? Não existe, você não vai agradar todo mundo. Pode ser quem for. A palavra é autêntico. Autêntico. Essa é a palavra. Você precisa ser autêntico. Então, e se você for autêntico de maneira disciplinada por muito tempo, você é você. E tá tudo bem. Você precisa de uma agência de publicidade para agregar criatividade e ideia no teu dia a dia. Esse é o grande valor que a gente tem a oferecer. Eu podia falar assim, não, eu vou melhorar a tua estratégia de UX, eu vou te dar toda a receita para entrar como é que você estabelece, como é que é a melhor conversão. Ok, mas aí é tudo commodity. No final do dia, as 10, as 15, as 20 agências, as 100 agências, as 600 agências no Brasil. Agora, o que não é commodity? É uma comunidade criativa ali pensando e te provocando. Se eu não conseguir levar uma provocação para o meu cliente, eu estou fazendo um trabalho que é igual a qualquer outra agência poderia fazer. Fala galera, bem-vindos a mais um Papo de Gestão. E para você que acompanha a gente aqui, você deve se perguntar, por que eu vou dedicar tempo para treinar as pessoas do meu time se elas podem ir embora? Porque se você não treiná-las e elas ficarem na sua empresa, aí sim você vai ter um problemão. Afinal, uma empresa é formada pelas pessoas que a compõem e o resultado do negócio depende diretamente da performance desses colaboradores. Sabendo do desafio que é treinar e capacitar a gente, nós desenvolvemos o G4 Skills, que é a plataforma de treinamento de times aqui do G4 Educação, que avalia as lacunas de habilidades e a maturidade do seu colaborador e cria uma trilha personalizada de desenvolvimento para cada membro do seu time, com as nossas formações aqui do G4. Para você conhecer o G4 Skills, eu liberei 7 dias de acesso gratuito à nossa plataforma. Basta você escanear o QR Code que está aqui nessa tela ou clicar no link do descritivo desse episódio. Então, aproveita, vai lá com o teu time que você vai aprender muito. E agora, esse episódio aqui do Papo de Gestão tá sensacional. Espero que você goste. Sejam muito bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz donos de empresas, empresários e gestores para contar um pouquinho da história deles, aquilo que eles já passaram para que você possa aprender e aplicar aí no seu dia a dia. O nosso convidado de hoje, ele lidera uma das maiores agências de publicidade do mundo há quase 20 anos. Sob sua liderança, a Ogilvy conquistou os mais importantes prêmios internacionais e nacionais aqui do mercado, incluindo mais de 130 leões de Cannes. É leão pra caramba, hein? Que é isso? Esse que é considerado o maior festival de criatividade do mundo. Além disso, ele é fundador e chairman de outra agência de publicidade que se tornou também global e é considerada uma das mais criativas e premiadas do mundo. Comigo aqui, ele, Luiz Fernando Musa, CEO da Ogilvy Brasil e cofundador e chairman da David. Seja muito bem-vindo, meu querido. Valeu, Nardon. Obrigado pelo convite. Tá boa essa historinha aí, hein? Mas não começou assim, viu? A gente chega lá. Demorou para chegar nesse lugar aí. Calma aí que vamos ter muito sobre isso aqui no podcast, galera. E você que tá aí ouvindo a gente, se tiver assistindo no YouTube, já pega aí caneta e papel ou abre aí o seu bloquinho de notas no celular, se você estiver na academia. O episódio de hoje vai estar demais. Muitos insights em relação a marca, marketing, branding, que você vai conseguir aplicar e impulsionar aí no seu negócio. Então, Musa vai trazer... E umas bobagens também, porque a gente pode... Com certeza. Vai trazer muito trabalho dele, da agência, do lado estratégico para o negócio, e vai compartilhar também toda essa história aí na Ogilvy, as principais atitudes que fizeram ele crescer lá dentro, né? Então já faz mais de 30 anos que ele está lá, e vai falar um pouquinho para você quando você estiver precisando, né, de uma agência, ou se você precisa montar um time interno, se você contrata, como que uma agência também pode agregar valor, né, nas diferentes empresas de diferentes tamanhos. Vai falar também um pouquinho das mudanças desse mercado publicitário
e, claro, trazer vários sucessos e cases aí de grandes marcas que com certeza vão te trazer muito aprendizado. Fica até o final que você não vai se arrepender, galera. Bom, depois dessa grande introdução, vamos começar aqui com as nossas perguntas. Então, na nossa audiência aqui, Musa, do Papo de Gestão, ela é formada principalmente por empresário e gestor, né? Você já sabe, você está trabalhando aqui com a gente há algum tempo, então você conhece bem a casa. E a gente sabe que muitos deles, eles ainda resistem a investir em branding e campanha publicitária. Queria começar aqui com você explicando um pouquinho para a gente o que é uma boa estratégia de branding, como que você faz um bom posicionamento de marca e também se essas campanhas, quando você faz elas têm que refletir isso ou não, e se isso ajuda ou não no sucesso do negócio. Primeira coisa é que, assim, falar em comunicação e falar em marca é para vender. A gente não está aqui fazendo... Não é um trabalho artístico, é um trabalho que tem um objetivo e é para resolver um problema, né? Então, eu acho que quando você busca uma agência, a primeira coisa é saber qual é o problema que você quer resolver. Essa é a parte difícil, que é o que a gente chama de briefing, mas mais do que briefing, ou mais do que qualquer expressão que a gente usa, é saber qual é o problema. Então, a primeira coisa que eu procuro fazer é entender a cultura do anunciante, a cultura desse cliente, e entender quais são as dores. Não as dores ali que ele acha que dói, aquela dor que o cara tá à noite pensando, porra, como é que eu vou resolver isso? E aí eu acho que, assim, uma coisa que a gente não pode abrir mão, resolver problema no mundo, aí eu não vou falar de comunicação, é a criatividade, para tudo. Vamos jogar bola, pega 2 sandálias ali, bota na areia, temos uma trave ali. Qualquer tipo de questão, você usa a criatividade para resolver um problema. Então eu acho que o ponto de partida é um problema. O ponto de partida tem que ser esse, né? Quando você não sabe por que você está fazendo, nem faça. Quando você não sabe o que você quer ao investir, aí vira custo, não vira investimento. Porque aí, se é investimento, eu sei o que eu quero, eu sei como eu vou medir, eu sei se eu vou construir alguma coisa para a marca, para ela ser desejada, para ela ser admirada, ou eu vou para uma estratégia de conversão lá na última ponta ali, especificamente, uma oferta. E acho que o que está mudando um pouco é... hoje, falar em comunicação não tem receita mais, né? A quantidade de ferramentas, a gente estava falando aí, faz tempo que eu estou nesse negócio. A gente pode olhar sob um ângulo, tá mais difícil, tá mais complicado? Não, não tá. Você tem mais recursos para trazer e agregar valor para o resultado da tua marca, né? Então, assim, eu não vou aqui entrar no quanto vale uma marca, porque tudo isso está aí. Vocês têm conteúdo aqui para falar disso, mas eu acho que o grande ponto é o seguinte, a gente é mais uma maneira, a comunicação e a criatividade aplicada é uma maneira de se resolver problema. Então, a primeira pergunta é olhar no espelho e falar, o que eu preciso resolver? Em cima dessa pergunta, quando a gente te convidou aqui há alguns meses para vir no G4, qual que foi qual que foi o problema que você percebeu que a gente tinha que resolver? Eu acho que não necessariamente era um problema, eu acho que tinha uma tremenda oportunidade de aumentar a identificação e traduzir essa cultura que vocês têm aqui como uma empresa de educação. Como é que eu deixo isso num lugar mais alto e crio essa empatia e esse vínculo emocional com o teu cliente, atual e potencial. Então veja, todo o trabalho que vocês fazem no dia a dia, vamos falar aqui, toda a parte de conversão, toda a parte que é feito por você, pelo Alfredo, pelo Thales, pela galera que está aí com visibilidade, todo esse trabalho está aqui na base, está convertendo, está aqui explicando. Agora, eu vou além, né? Como é que o G4 pode ser visto como outra coisa? Ou quando eu digo outra coisa, assim, você tem isso aqui, é um copo d'água, é uma água, dá a marca dela aqui ou não, mas assim, quando eu estou usando uma marca no pulso, quando eu estou com tênis no pé, uma camisa da Descent, por exemplo, aquilo comunica outras coisas, sobre essas outras coisas que foi o trabalho que a gente tentou fazer. E aí a gente usou, já conhecia um pouco o Thales e tal, e já acompanhava vocês,
E foi um processo absolutamente não burocrático. Foi absolutamente sobre sentar um time minúsculo, um time absolutamente sênior. Eu falei, não, vem cá. Até porque a gente precisava ter controle disso e entender como é que a gente ia trabalhar para vocês. E eu deixei o Thales falar, deixei o Alfredo falar, deixei a Priscila falar. Vai falando. A gente fez um exercício que há uns 10 anos, 10, 15 anos, a gente até a gente até registrou um processo que a gente chamou dos 7 pecados capitais. Legal. A gente tinha uma reunião, o cliente era uma concorrência, o cliente assim, vamos ter uma reunião intermediária. Na gringa isso chama tipo chemistry meeting, para ver se rolava a química. Só que a gente, estava numa concorrência. Na véspera, assim, caralho, o que nós vamos fazer? E a gente começou a pensar, como é que eu posso ser interessante no momento zero? Eu não vou lá falar de mim. Eu já estou no pitch. Eu vou lá querer como é que eu uso para descobrir mais daquele cliente. E aí, eu me lembro que na primeira reunião, assim, Thales falou, Alfredo falou, Priscila falou, vocês estão falando, não. Vocês já fazem um trabalho bem feito, muito bom no dia a dia. Muito bom, tá aí. O que além? Agora você precisa significar. Quando você bota uma marca X no corpo, o carro que você anda, ele vai além de um carro, ele vai além de um relógio, ele vai além de um produto. Este é o valor. Quando você fala até no sabão em pó, você tem um orgulho. A dona de casa, o dono de casa, enfim, dependendo da marca, ele sai feliz. De fazer parte daquilo. E aquilo não estou falando de... Aquilo te representa, tem um valor ali que conversa com o seu valor. Perfeito. E foi aí que a gente entrou. E a gente mandou os 7 pecados capitais. Então, assim, gula, o que vocês fazem a mais do que deveriam fazer? Vocês acham que vocês têm que fazer menos? Perfeito. A ira, o que te deixa puto nessa tua trajetória do G4? E nisso você extrai a verdade do cliente, do que assim, me conta aí, quais são os seus objetivos, sabe? Aí você entende um pouco da cultura. Aí a gente começa também a trabalhar no problema, porque eu sabendo exatamente o problema, eu vou achar a oportunidade. E aí, criativamente também, cada marca... E foi legal, porque a gente chegou num documento de 3 slides, que muito já estava pronto, quais são os valores, mas a gente aterrizou algumas coisas, e aí a gente conseguiu fazer essa campanha aqui em cima que fala da marca. O dia a dia está sendo feito in-house. E aí eu acho que essa é uma outra sabedoria. A gente eu tomo muito cuidado, assim, principalmente num momento de tanta mudança. O publicitário tem mania de cagar regra, mania de ter alguma definição sobre as coisas. Quando a grande definição, e não tem problema nenhum, eu falo, não sei, vamos entender. Então não tem modelo ideal, tem o melhor modelo para aquele cliente. Então assim, aqui eu falei, e ainda falei, o Thales queria, não, mas eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu vou fazer isso não. Não, mas porra, moça, eu falei, não vou fazer, porque eu vou fazer mal feito, você não precisa me pagar para isso, e acho que você faz melhor aqui. Então vem cá. Então eu acho que é essa possibilidade de ser transparente, mandar a real, foi muito de como a gente fez essa relação, não só aqui, mas nos melhores casos que a gente tem, pode ser uma empresa como a Nestlé, pode ser uma Unilever, pode ser a Coca-Cola, pode ser a Mondelez. Eu acho que é esta relação. No final, existem as pessoas, existem as empresas, mas a Ogilvy são aquelas pessoas que estão trabalhando em determinada marca. A David são as pessoas que estão ali. A David até eu trabalho com uma coisa muito mais forte sobre a intimidade, sobre íntima. Se o time inteiro se conhece muito, tem uma história de muito tempo que se cruzou várias vezes. Então meio que eu montei um time assim diferente, é uma estrutura menor, a gente está em 6 países, mas dentro da Ogilvy eu consegui empreender com os caras sócios, assim, então é uma loucura. E no meu caso é interessante porque um pedaço da minha vida eu sou executivo e um pedaço da minha vida eu sou empreendedor. E eu gosto dessa gama de poder brincar nessas duas regras, entendeu? Entender prós e contras dessas dores e dessas coisas. E eu acho que essa habilidade também é um pouco do formato que a gente vem encontrando com o G4 aqui. Mas eu acho que é isso, cara, é muito tempo. E acho que essa liberdade de poder falar, cara, não sei qual é o modelo. Porra, não preciso falar, não, vai ser assim ou vai ser assado. Eu me lembro que aquela idade da pedra das redes sociais, começou uma onda assim, porra, temos que fazer rede social, as agências têm que fazer rede social. A gente tava no momento da pedra, era o bom dia do Facebook assinado por uma caneta, o boa tarde por uma marca de café, era isso, bom dia, boa tarde. Basicamente o que a gente falava de conteúdo era bom dia e boa tarde.
a gente entrou nisso e tal, e eu comecei a ver assim, teve um dia que um cliente me ligou e falou, vocês são muito ruins criativamente. Eu falei, caralho, mas por quê? Não, porque acho que os posts estão muito ruins. E assim, o dinheiro que custava aquilo era Nada. 2 amendoins e uma balinha. Eu falei, tá me julgando por causa disso aí? No dia seguinte, anunciei na agência, a gente tá fora de rede social. Porra, moça, eu falei, tamo fora, porque se eu vou ser avaliado pelo bom dia e pelo boa tarde, eu prefiro não fazer. E pra fazer pelo valor que a galera... Não faz nenhum sentido. Faz nenhum sentido. Aí tá tudo bem mudar de opinião. Dali a 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos, eu falei, agora a gente cai pra dentro. Porque agora o negócio tá maduro pra fazer bem. Nem maduro tava ainda, mas tava tracionando e tava começando a migrar. E assim, pô, mas tu vai mudar de opinião? Eu falei, eu vou, só não mudo de opinião mentiroso. A gente pode mudar de opinião. Então, nenhum compromisso com erro. Zero. E aliás, a decisão de não fazer naquele momento foi certa, a decisão de voltar a fazer foi mais certa ainda. E a mesma coisa que a gente vive hoje, quer dizer, esse boom de creators, a questão toda que tá aí, seja o creator nano, seja o creator mega. O que eu procuro fazer, assim, talvez pelo tempo, a gente só tem que tomar cuidado porque a gente vai conseguir encontrar analogias no passado também. Então, acho que tem coisas que, assim, aqui não especificamente de tecnologia, mas as ferramentas são as mesmas. E principalmente as pessoas, as emoções são as mesmas. E a gente lida com gente. Sim. Tem que lidar com isso. Eu costumo falar também, pô, para ser um bom publicitário, você precisa do quê? Gostar de gente. E ter a capacidade de entender o lugar do outro. Entender o que o outro sente, como o outro pensa. E Musa, nesse ponto que você trouxe agora atrás, sobre você naquele momento ter falado não quero fazer isso porque não faz sentido, porque eu vou ser julgado por isso. Hoje existe muito esse não entendimento de muitas pessoas sobre o que a agência de marketing ou agência de publicidade deveria fazer e o que ela não deveria fazer. Você consegue desmistificar um pouquinho aqui o que não é papel de uma agência de publicidade? Ou depende da agência? Depende do escopo do que a agência faz? Eu acho que, na verdade, assim, primeiro, as áreas de marketing, de tecnologia, de todo anunciante, está absolutamente bem desenvolvida. Né? Eu vou tentar ser super purista e vou cometer até um erro vou ser quase naive aqui. Você precisa de uma agência de publicidade para agregar criatividade e ideia no teu dia a dia. Esse é o grande valor que a gente tem a oferecer. Eu podia falar assim, não, eu vou melhorar a tua estratégia de UX, eu vou te dar toda a receita para entrar como é que você estabelece, como é que é a melhor conversão. Ok, mas aí é tudo commodity. No final do dia, as 10, as 15, as 20 agências, as 100 agências, as 600 agências no Brasil. Agora, o que não é commodity? É uma comunidade criativa ali pensando e te provocando. Se eu não conseguir levar uma provocação para o meu cliente, eu estou fazendo um trabalho que é igual a qualquer outra agência poderia fazer. Então, na realidade, é injetar. E qualquer coisa que você faça com criatividade, eu te garanto, ela vai dar mais resultado, vai ser mais barato. Concordo. E, em cima disso, tem algum case, além do G4 agora, né, que foi um baita case, está sendo... Mas tem algum case, assim, de alguma marca que a campanha que vocês fizeram serviu de um ponto de virada para o negócio? Tem. Eu acho que, assim, um dos cases mais emblemáticos, e até um cliente fundador da David, foi Burger King. Conta pra gente aí, pô. Burger King, ousado. Mas... Gosto. Mas eu comecei a trabalhar com Burger King no Brasil na Idade da Pedra, quando eles tinham 3, 4 lojas, 10 lojas. Né? No momento de transição de 5, 6 franqueados para um modelo um modelo diferente, que é o que está mais próximo, mais parecido do que está hoje. Então, desde a gente agregar um discurso absolutamente competitivo, entender com quem a gente estava falando e ser um contraponto em relação ao principal concorrente, foi muito corajosa a estratégia. E eu me lembro que começou assim, o Ariel, presidente atual lá, ele não vai me deixar mentir, a primeira reunião que a gente teve, ele vinha da Ambev, e primeira reunião na Ogilvy, a gente estava começando a atender a BK e a gente foi atrás, num franqueado, queremos fazer, porque dá para ser criativo. A gente botou, o primeiro comercial que eu acho que a gente fez, não era nem nessa gestão, foi o Anderson Silva, para brincar com a história da voz dele.
que ele cantava lá, alguma coisa assim. Só que aquilo ali era uma estrutura infinitamente menor. Aí trocaram, bom, vamos expandir, nova gestão e tal, e veio uma pessoa da Ambev. E na época, ainda sou, mas na época a gente era agência de Coca-Cola. Primeira reunião, prazer, eu sou o Ariel. Abriu a porta, eu falei, não, antes de começar, essa galera toda aqui trabalha com BK, se for tirar a conta é agora. Ele falou assim, pô, mas você falou nem oi. Eu falei, não, só tô dizendo assim, se a gente vai naquele nheco-nheco, vamos terminar agora, é melhor pra você e melhor pra mim. Ele, porra, moça. Aí ligou pro Yuri, na época, o presidente da operação aqui no Brasil. Yuri, tem um cara aqui louco. Ele falou assim, eu falei, não, você me garante que eu vou ter tempo de mostrar o trabalho. Então começou assim. E foi muito legal. Depois a gente trabalhou também, trabalhamos para eles globalmente, trabalhamos, a David trabalha no... Então esse é um caso. E na eleição, 2 eleições presidenciais para trás, o Oper em Branco é um caso clássico, assim. Que a gente foi na Paulista lá filmar, pô, voto nulo... Entramos no break antes do debate, foi uma bomba atômica, furou a bolha completamente. Qual que era esse? Lembra? Eu não tô lembrado. Basicamente, você falava assim, se a pessoa não vai escolher, ela recebia um hambúrguer ali que podia não ter a carne, podia ter o pão. Tá, entendi. Então, se você não vai participar, depois não reclama. Basicamente, Irado. Era isso. Isso falando recente da David, vocês viram aí a promoção dos calvos do BK, que parou também. Já sei em quem foi baseada. Na verdade, eu sou careca. Vamos lá, só para deixar claro. Qual sou eu então, pô, é isso? Você já deve ter feito um Turquia. Não fiz nada, mas é muito remédio aqui, ó. Não, eu não sou calvo, não, eu sou careca mesmo assumir. Mas, pô, outro caso recente da David é Morumbis, né? Morumbis... Quando a gente anunciou o patrocínio de Bis, foi irado. É um filme que também explodiu. E assim, acho que na minha trajetória, a principal campanha, não tem, né? A gente vai mudando de... Cada uma tem uma história, mas eu acho que o lançamento, 20 anos, tem 20 anos, todo o relançamento de Dove, da Beleza Real, contra os estereótipos, e o filme Sketches, que basicamente a gente fez uma campanha global, onde você tinha o cara que fazia sketch, né? A gente pegou um cara da polícia de São Francisco, aposentado. Foi uma loucura. A Ogilvy do Brasil era a agência mais criativa, uma das mais criativas da rede. A gente estava bombando nessa época. O cliente global, não, precisamos reinventar e contar essa história, religar o potencial dessa marca. E aí a gente partiu com essa ideia do Dove Sketches, que foi talvez a campanha, até hoje, a campanha mais premiada da história do Brasil. E assim, numa época que você tinha muito menos repercussão social, explodiu e foi uma campanha que foi para o mundo inteiro. Basicamente a menina entrava e será que o desenhista, você não tá vendo ela? E ela fala, meu nariz é assim, meu cabelo é assim, meu olho é assim, ele tá lá e faz o sketch. Beleza. Aí ela cruzou com uma pessoa lá, essa pessoa que a viu na recepção, entra e descreve aquela mulher pro cara. Ele faz outro. Aí ele faz outro. E depois a gente expõe essa mulher aos 2 desenhos, como ela se vê e como o outro se vê. E a gente filmou esse porra. Não. Que porrada. Foi um momento... Eu tô lembrando dela, que porra. Foi espetacular, assim, mas essa é mais antiga, é o que eu falei. Outro dia a gente comemorou, eu tava dando uma palestra junto com a Silvia Lenhado, o pessoal da Unilever aqui, sobre os 20 anos da campanha da Real Beleza, e eu tô lá desde o momento zero dessa história. Então, assim, tem muita coisa, mas eu acho que, assim, de novo, tem a campanha que é só para entregar determinada coisa. Ó, oferta, varejo, toda a trajetória de 15 anos que a gente tem com o Magalu é um trabalho super consistente ao longo desse tempo todo. E, bom, Coca-Cola também, várias campanhas emblemáticas, mas eu acho que, assim, exemplo é o que não falta, cara. Exemplo é o que não falta. E Musa, agora que você começou a falar um pouco disso, eu fiquei um pouco mais curioso para entender um pouco mais a tua história, né? Parece que quando você começou, você teve ali uma entrevista de emprego, que você foi numa casa que era conhecida na época, fez uma entrevista lá com um publicitário consolidado, ele te deu uma humilhadinha, assim, né? Não, humilhadona. Eu comecei a ler, não humilhadinha. Conta um pouquinho aí pra gente desse começo, como é que foi, passando por esses momentos difíceis, né? Eu acho que assim, eu vou começar até 2 passos para trás ainda. Eu já queria fazer publicidade. Eu tinha um tio-avô que eu via 1 ou 2 vezes por ano. Era a única pessoa que era parente do meu pai. Ele começou como office boy na Thompson.
Comecei como office boy. Isso quando começou o mercado publicitário no Brasil. E eu via, ele morou em São Paulo, depois morou no Rio de Janeiro, mas basicamente assim, finados ele vinha pra cá, porque tinha que visitar os cemitérios e tal. Aniversário do meu irmão, porque ele era padrinho do meu irmão, ele tava aqui. Eu morava morava aqui perto, na rua Michigan, que na época... Do lado, pertinho. Só que aqui não era o que é hoje. Era só casa, terreno, pra não falar... floresta. Era quase que periferia, entendeu? Aqui tudo isso aqui era favela, né? Toda essa parte da Berrini aqui. Então eu nasci ali, com uma casinha de vila ali. E ele vinha assim com aquelas paradas, assim, isso aqui, pô, eu tava filmando a margarina tal, fiz o comercial, então eu falei, cara, então desde aquele tempo eu já via televisão para ver intervalo. Já começou aí para ver publicidade. E aquilo foi. Bom, beleza. Comecei numa agência. Comecei de estagiário numa agência. Entrei em administração e publicidade na SPM. Aí, pô, arrumei um estágio numa agência, aquele famoso estágio. Comecei, beleza, vem aí, da meio-dia às 5, porque eu estudava de manhã e à noite. No primeiro dia, o dono da agência, Irã Castelo Branco, eu me lembro até hoje, cara. Cheguei lá, estágio e tal, uma agência pequena, tinha umas 30 pessoas. Você sabe dirigir? Eu tinha 17 para 18 anos, vai sei dirigir, porque meu carro tá ali embaixo, você não quer pegar ele e botar na garagem? Eu falei, claro. E não julguei porque que ele pediu para eu pegar o carro. Eu falei, vamos embora. No dia seguinte, ele falou, tem carro? Eu falei, não tenho, mas posso pegar teu carro. O que você precisa? Dá para levar uma fita para o aeroporto? Precisa entrar, porque naquela época Você não dava fita. Eu fui lá no aeroporto de Guarulhos. Não sei. E ali aprendi tudo. Eu fiquei uns 2, 3 anos. Deslumbrei um pouco, porque tinha um cara que ia, né? Aí veio o plano Collor, não sei o quê. Eu falei, não, vou sair. Meu pai parou de trabalhar, saiu, foi montar um negócio, falei, vou dar um tempo aqui. E aí eu fui trabalhar numa agência japonesa. Japonesa mesmo, tá? Eu só trabalhava com clientes japoneses, ficava ali na Alameda Campinas. E também comecei a entender qual era o rolê. Eu comecei como redator nessa época, eu fui vendo que o legal... que eu emplaquei 2 ideias, mas dependia de alguém para falar com o cliente. Falei, isso aí não serve para mim não, eu quero estar lá para brigar pelo que eu quero. Então eu vou para atendimento, mas eu quero sentar para escrever o que precisa, então eu vou para planejamento. Então começar em lugares menores me deu a chance de nadar os 4 estilos, entendeu? Perfeito. Então assim, tem coisa que eu sou melhor? Talvez tenha, mas assim, me deu essa bagagem de vir desse lugar. Só que aí eu estava nessa agência de japoneses, né? Eu trabalhava com Nissin, trabalhava com só marca Yamaha. E aí eu falei, puta, mano, 5, 6 anos de experiência, tive 24 para 25 anos já, 24, 25 anos. Eu tava ali na periferia mesmo, não tava nas agências grandes, eu não acessava esse lugar. Aí eu falei, quer saber? Vou dar aquela abordagem de maluco, entendeu? Vou mandar meu currículo e tal. E fui vendo se eu tinha algum contato, isso foi antes de entrar na algo, mas essa parada aí foi o seguinte... Um amigo, um irmão do meu pai, voltou pro Brasil, eu descobri que o cara tinha assumido uma posição numa determinada agência aqui. Aí ele me liga e fala, tô precisando contratar a gente, você não quer vir falar comigo? Me liga, que eu digo literalmente, num telefone fixo. Eu falei, porra, lógico. Eu falei, caralho, deu certo. Alguém me achou por acaso aqui. Aí eu fui lá, cheio de esperança e expectativa. E o cara falou, e aí, você fala inglês? Não. Você faz o quê? Eu faço isso, vendi prédio à beça, né? Quase 50% dos prédios em Perdizes eu que dei o nome. Trabalhei na CIF Comunicação, que era uma house da Coelho da Fonseca. Fiz, mesmo na HCA, trabalhava com lançamento imobiliário, sem ter vergonha nenhuma. Me deu vida real isso e tudo aí. Aí eu falei, pô, mas eu preciso entrar. Ainda tinha aquela coisa, preciso entrar, quebrar essa porta aí. E esse cara me chamou. Só me detonou. Aí eu atendi a Yamaha. Essa agência na época tinha uma outra marca de carro, moto. Aí ele falou, não, mas você não fala inglês? Não. Você nunca trabalhou em multinacional? Eu falei, não, trabalho numa agência japonesa, que a sede é no Japão e tem um escritório aqui em São Paulo, mas é o que eu faço, tô aí desde os 17 anos, não é? Então desencana, você não serve pra nada, você não serve. Eu falei, bom, vou dar mais um tiro aqui. Tá bom, mas será que você conhece alguém? Você pode me indicar alguém? Pra você, não. Pra te indicar pra alguém? Eu não conheço os estagiários dos lugares. Eu falei, tá bom.
Nossa, que... Mas legal. aí eu falei, deixa eu contar uma coisa. Teus clientes todos, esse teu cliente aí, tava comigo lá na Liberdade outro dia, a gente tava num karaokê, eu tava cantando em japonês, tava todo mundo ali, porque nessa hora todo mundo, no dia seguinte todo mundo briga, mas eu me inseri na comunidade ali da agência e tal, Uhum. e eu falei, mas essa campanha que vocês botaram no ar aí, eu já tô sabendo que nem prestou, mano, você devia saber, mas mesmo fora do mercado, tu devia saber mais do que acontece nos teus clientes, na tua gente. Porra, você é muito arrogante, você é muito prepotente. Eu falei, não, tô indo embora. Eu vou chamar a segurança. Eu falei, que chamar a segurança, irmão? Tô indo embora aqui, beleza. Fui muito, né, cheio de... Fui ali naquela hora. Pô, desci do elevador. Falei, eu me fudi, mano, eu fudi. Cheguei em casa, aquela coisa assim. E aí, filho, deu certo? Sabe aquelas coisas, aquela pressão? Não, deu tudo errado. Fui humilhado. Não sei que caralho eu vou fazer. Real. E aí eu falei, beleza. No dia seguinte, porra, e aí assim, vale ter fé, vale ter a benzedeira, vale ter tudo isso. E eu sempre tive muita fé, muita coisa assim. Porque hoje eu falo, pô, o cara é privilegiado, é branco, é presidente. Não, sempre fui assim, né? Não é que não venho desse lugar aí. Eu, inclusive, assim, fiz a SPM, fiz FEA. Tinha entrado em outras faculdades de administração, por exemplo, que eu acabei nem terminando, acabei terminando só comunicação, exatamente para ter uma que eu não pagava, outra que eu estava pagando, fazia de noite, comecei a trabalhar. E aí eu falei, pô, preciso de alguma coisa. Aí eu estava folheando um desses anuários, né? Antigamente você não tinha internet, então você olhava em anuário de papel para ver o que estavam fazendo fora, você tinha um trabalho muito maior para... E aí eu vi uma ilustração, que era um pão de açúcar Sim. de montanha no Rio de Janeiro, uma galera tentando escalar um pão de açúcar, e o bondinho aqui em cima e um engravatado dando tchauzinho. Aí eu falei, porra, é isso, mano. Fui no computador, que tinha lá um computador pra agência inteira, né? Não é que não, de novo, eu só tô dando a idade da pedra aqui. Peguei aquela imagem e falei, fui de novo num outro anuário onde tinha o nome das principais empresas de publicidade no Brasil naquela época e quem mandava. Então, sei lá, na época, Salles, botei lá no bondinho Salles, o título é Nesse Bonde Sirvo Até Café e o currículo atrás. Mandei para uns 15, 20 lugares. Sensacional. Só um me ligou, Que foi quem? que foi a Ogilvy, que foi a Standard Ogilvy na época e ainda achei que era trote. Real, ainda achei que era trote, me liga, tô chegando em casa, saí da agência lá da Sojei, na época, essa agência japonesa, tô chegando em casa, toco o telefone, alô, pô, eu queria falar com o Luiz Fernando Musa, então eu falei, é ele, aqui é Angélica Armentano, eu sou vice-presidente aqui da ONG. Eu já falei, pá, nem fudendo, para, quem é que tá me zoando? Porque eu tinha contado pra 2, 3 amigos, falei, vai, quem é? Qual é o trote? Eu já tava, tipo, menos 25 na autoestima. Falei, tudo que eu usava era um trotezinho agora. Ela falou, não, é sério, eu vi aqui, recebi teu currículo, aquela coisa louca, eu tinha 30 opções aqui, mas ó, eu vi que você trabalhou com varejo, eu vi que você trabalhou com empreendimento imobiliário, eu tenho a conta dos Seminovos Localiza aqui, te interessa? Irado, cara. No dia seguinte eu tava lá sentadinho falando com ela, e uma semana depois eu tava contratado, e o mais legal, e tudo, as coisas se conectam, porque assim, tudo que eu tinha feito até então, que eu não sabia pra onde ir. Isso foi quando? Foi 2000? Não, aqui, mano, isso foi em 95, irmãozinho. 95. 95, uma galera aqui nessa sala não tinha nem nascido. Uma boa galera dessa sala. Mas, e aí que tu entende a tua história quando você olha pra trás. Enquanto você tá fazendo, você não entende. Quando tu olha pra trás é que tu vai entender. Eu trabalhei com varejo, imobiliário pra caramba. Fiz tudo, os 4 estilos. E a Angélica me ligou porque ela gostou daquele anúnciozinho, mas para ela era fácil ligar para 10 amigos de outras agências do mercado e pedir uma indicação para trabalhar com a conta de Seminovos Localiza. O que é Seminovos Localiza? Para vender carro usado da Localiza. Basicamente para fazer anúncio classificado no jornal. E ela olhou e falou, não sei por que eu te chamei aqui. Porque assim, beleza? Eu falei, beleza. Aí olha que bizarro. Ela falou, eu vou te contratar. Eu falei, nessa hora, quanto você ganha? Eu falei, sei lá, R$1.500. Eu ganhava, sei lá, 2 salários mínimos Na época. É real, tá? Ela falou, eu te pago isso. Eu tava disposto a entrar num lugar desse sem ganhar nada. Pra trucar e falar, agora vai, vou tentar fazer dar certo. Não, eu te pago, tal, só tem um problema. Eu falei, qual é? Tem um gringo novo que chegou aqui, que ele tá numa
parada de tentar mudar, ele vai precisar te entrevistar. Eu falei, pronto, perdi tudo, morri na praia. Eu falei, mas o que o gringo vai falar? Como que eu vou fazer a noite classificado para Seminole Localiza? Porque você tá contratando gente que tá falando inglês, ele veio com essa coisa. Então eu falei, você fala inglês? Eu falei, real, eu tenho muita facilidade com o idioma, mas eu passei a ter facilidade depois de velho, porque no começo, porque eu fui meio que alfabetizado em francês, numa época em Brasília, minha segunda língua era francês. Não me pergunte por que o currículo em Brasília tinha francês. Eu colava no inglês até o colegial. E no vestibular passei com nota de corte ali, 2 pontos, o mínimo era 3 na USP, foi ali que eu tirei. Não pedia uma batata e um hambúrguer. Mas eu tinha ido viajar já tinha ido umas 2 vezes para os Estados Unidos, já tinha ficado um mês e tal. Então, mas eu falei, não falo. Ela falou, mas pô, vem aí para entrevista para te conhecer. Eu queria muito que fosse você, porra, aqui não tem ninguém que tenha essa pegada de varejo e tal. Falei, tá bom, chego lá. Lembra que eu falei que eu fui numa agência que tinha me chutado a bunda lá, recente. Mas aí também tem um pouco de malandragem. O cara chegou, eu tô achando que eu vou falar com um gringo. Era gringo. Só que ele tinha vivido no Brasil 5 anos, quando ele era moleque. Você não falava português perfeitamente? Não, perfeitamente não. Ele, tudo bem, Angélica me falou. Naquela hora me deu um estalo, assim. Falei, caramba, Jeffrey, teu inglês é bom, teu português é bom pra caralho. E eu comecei a elogiar o português do cara. E aí ele fez a entrevista toda em português. Aí chegou no final, ele... Luiz, né? Luiz, naquela época era Luiz, não era o Moza ainda. Você fala inglês? Eu falei, mais ou menos, mas... conta um comercial. E aí, aquela mesma agência, daquele mesmo tempo, tinha um comercial que era todo em onomatopeia, de uma outra moto. E o cara era um loirinho, cabeludinho, na época eu tinha cabelo, gordinho, de camisa preta, que ele falava basicamente isso. Batia no peito e cantava uma musiquinha aqui que o Malandrex aqui fez na época. Falei, the commercial, the film starts. Assim, bem tosco. E comecei a cantar. E aí, acabava. Ok. Segunda-feira eu tava... Então, assim, eu acho que essa capacidade de improvisar... e depois ali dentro da Ogilvy, aí eu consegui, aí trabalhei 1 ano e meio com Localiza e trabalhei sozinho, porque a agência tinha uns baita clientes enormes. E a galera que me contratou, a Angélica saiu, a menina que seria minha chefe saiu também, fiquei eu sozinho. E aí eu sozinho toquei a conta, eu já era redator, já era atendimento, já era tudo. E aí em 6, 7 meses me descobriram lá, porque o Salim Matar na época e todo o time da Localiza ligaram o presidente da agência e falaram, você quer uma reunião aí. Visibilidade zero a minha. Aí a galera assim, os caras vêm aqui pra tirar a conta. Quem é que tá cuidando disso aí? Só tinha eu. A real é que só tinha eu. Nem na reunião me colocaram. Eu fiquei dentro da salinha de VT que ficava entre o meio de 2 salas e via a reunião. E os caras, não, porque o cara que faz a parada, os negócios, muito bem. Então, então assim, eu achei o meu jeito de sobreviver ali dentro da Ogilvy, porque eu não tinha opção pra dar errado. Pra mim tinha que dar certo. Qualquer dificuldade não era desculpa pra falar, não deu certo e não sei o que. Então, eu acho assim, a dificuldade serviu pra mim assim, foda-se, eu vou fazer dar certo. Preciso criar aqui pra vender uma Kombi? Beleza, tá aqui. Preciso ir lá na mídia, ver qual é o classificado que vai botar assim, assado, arruma o cara lá que vai me ajudar aqui, pau. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu não vou parar pra reclamar e pra achar um culpado. Porque não tinha, cara. Eu tava ali no trapézio sem rede de segurança. Caí e morria, não ia levantar. E aí foi. E cara, aí começa. Então, assim... Eu acho que esse seu exemplo é o exemplo que eu vejo das pessoas que mais têm sucesso quando elas ligam essa mentalidade de que você foi jogado no meio do oceano. Total. No meio do oceano e tinha que sobreviver. Daí você olha no meio do oceano, você olha para um lado, só mar. Olha para o outro, só água. Você fala, fudeu. O que eu faço agora? Faz. Daí, um jeito e faz. Daí você começa a olhar assim, você vê... umas aves indo para um lugar, se opa, a ave está indo para um lugar, deve ter terra, deixa eu nadar, e começa a nadar, e só foca em nadar, só foca em ir para frente. O que acaba acontecendo muitas vezes, da galera nova que entra, da turma nova que entra, que a empresa está maior e que eles são jogados no meio do mar, só que tem tanto barco passando de um lado do outro, aqueles navios transatlânticos,
que elas param de nadar para onde elas estão indo, elas olham para o transatlântico e falam, cara, me ajuda, me salva. E o transatlântico não vai parar para salvar. Você tem que nadar até a ilha sozinha. E tem uma coisa, assim, duas coisas. Uma que eu falo que a gente entende o filme quando a gente olha para trás. Se a gente quiser ser roteirista da vida, a gente não consegue. Perfeito. Eu acho que a gente pode escolher certo, escolher melhor. Ter a capacidade de escolher diante do que você tem. Agora, quando você começa a olhar para trás e vai vendo as coisas conectando, você fala, porra, entendi. E eu escutei há 3 semanas, eu tava em Mendonça, numa reunião na Argentina. E eu vi uma palestra, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas depois eu mando para vocês aqui. Ele é um dos sobreviventes, era o mais novo dos sobreviventes do... Vocês assistiram Sociedade da Neve, do acidente dos caras dos argentinos? Uruguaios. Os caíram em 72. Ficaram lá quase um ano. Isso. E esse era Carlitos, acho. Acho que foi o Carlitos Paes, ele mesmo. E ele tava lá, brigado. Marcelo, eu já falei, tentei, já que... no segundo oi dela e no que ela começou a falar, eu falei, porra, vamos fazer um freela pra mim aqui. É verdade, né? Eu já falei, já tô anunciando aqui também. Não vai rolar. Já tô anunciando que não vai rolar. Tudo bem. E aí ele falou uma coisa que é muito... Primeiro que a palestra dele não é uma palestra, ele conta a história e é impressionante você ver o tamanho da montanha aqui, né? E ele fala, cada um tem a sua própria montanha, mas ele fala uma coisa dentro disso que tu comentou que é muito legal. Se você fizer, mesmo que seja errado, mesmo que esteja andando errado, mas for resiliente, tu vai chegar. Porque assim, ele falou... O mais interessante, e eu não tinha isso, eu já tinha lido o livro e não tinha visto isso na série, tá? Ele falou, o avião caiu aqui. A gente tava a 14 quilômetros da onde eu tava ali, em Mendonça. Tá. E eles andaram 70 e tantos quilômetros para chegar onde eles foram achados. Eles simplesmente escolheram o caminho e vai. Só que eles não desistiram. A gente falou, pô, só vai. Que é um pouco um exemplo de resiliência, persistência e que ele falou, porra, então assim... Força bruta. O que eu falo é assim, vai. Mesmo que não tenha todas as informações, mesmo que você não esteja tão certo, vai que vai dar certo. E ele deu esse exemplo. Se a gente viesse para o outro lado, era 14 quilômetros. Os dois que saíram sozinhos para tentar chegar em algum lugar, deixaram lá 10 para trás, ou 9, andaram 72 quilômetros quando eles foram encontrados, quando eles chegaram num lugar que teria alguém. Versus 14. E ele falou, o que eu aprendi nisso é... E ele falou, outra coisa, quando a gente tá num problema, o mundo não para. A gente tava lá na montanha, a gente tava lá, já tinha escutado no radinho lá que tinham sido dados como mortos, como não tinha lá. Ele falou, o mundo não para. Então, o que acontece quando o mundo não para? E acho que é um negócio importante até no momento que a gente tá vivendo no Rio Grande do Sul. Toda a tragédia que está lá, a montanha de cada um que está lá, de todo mundo que está sofrendo que está lá, ela é uma montanha enorme e o mundo não para. Então, depois o problema vira muito seu. Então, assim, essa resiliência de reconstruir, de refazer, é um puta drama. E a gente tem que ter a obrigação de olhar para isso e não desistir também deles lá. Porque, assim, não estou nem só falando a parte de doação, a parte de cobrar todo mundo, o poder público, empréstimo, BNDES, chegar dinheiro, vai ter que reconstruir, não é um estado, aquilo afeta o Brasil como um todo. Então, assim, cara, eu acho que é isso. E ele falou uma coisa que me marcou muito, assim, ele falou, a minha montanha foi lá os Andes, mas eu sei que cada um aqui tem a sua própria montanha, e eu não vou querer aqui ser coach da montanha de ninguém, eu tô contando o meu exemplo, espero que vocês não desistam para atravessar a montanha de vocês. Então, acho que é uma puta mensagem de um cara que, tá vivo, e ele era o mais jovem, então o mais legal, ele teve 2 filhos, tem os netos, então ele olha para aquilo e o resultado dessa resistência dele tá ali estampado nos filhos e nos netos, né? E então, assim, cara, é um pouco isso. E aí, entrando no ponto, longe de falar de geração, né? Sem julgar a geração A, B, C, D, porque a gente não sabe como o mundo... O que a gente vive no mundo hoje, o que isso vai causar nas pessoas como sociedade como um todo. Não dá para cravar nada. Mas eu acho que tá
é muito louco. Minha filha tem uma filha mais velha, que tem 18, 19 anos agora, ela, enfim, ela é cabeçuda, ela é a parte intelectual da casa ali. Então, que ela está indo estudar filosofia, mas ela falou uma coisa muito legal, que a gente está criando uma geração onde pega UX, pega o digital, é tudo liso, é tudo sem fricção. Quando tu vai pensar numa empresa, você fala assim, bom, como é que eu tiro fricção? Como é que eu tiro fricção? Essa é a base 1. Quero comprar um apartamento. Loft, tirei a fricção disso daquilo. Quero ver um vídeo, tirei a fricção. Netflix, YouTube, os caralho. Você vai pra arte, vai pra estética. Isso aqui, zero fricção. Tudo é lindo, tudo é liso de fricção. Olha a indústria de beleza. É sobre não ter ruga. É sobre tirar a fricção. Aqui eu já tô na piração lá, filosofal dela lá, e ela usou um monte de referência que eu não vou conseguir usar. E tem um cara também, que ela também me mostrou lá, que faz todos os personagens, tudo assim, liso, tudo liso. É uma geração que não tem fricção pra nada. Então a gente tá educando, a gente tá criando um mundo que não vem de fricção. Então assim, liguei a TV aqui, as minhas Smart TV. Se não ligar aquela porra em 3 segundos, eu já desencanei, eu já tô reclamando. Não passaram pelo processo de fazer a pamonha. Já come a pamonha. E aí, cara, eu acho que assim, um pouco de vida real, ou muito de vida real, a gente... Eu não sei se vocês não têm nem idade pra ter filho e tal. Tenho 3. Eu faço isso muito em casa. Eu tenho uma menina de 19, um moleque de 17, uma outra de 7. Eu me preocupo muito em dar essa experiência real pra eles. Então, no ponto aqui, ó, da nossa contratada Marcela, né, de vocês, mas que a gente usa de freela, por exemplo, meu filho, ele na pandemia virou o Master Plus do churrasco, com 13, 14 anos. Fazia tudo. Costela no bafo. Não tem como você não esperar 6 horas pra costela. E ele ama fazer o churrasco. Aí outro dia ele tava fazendo a parada lá, serviu todo mundo, não sei o quê. Aí eu falei, pulou na água, porra, tá calor pra caralho. Eu falei, e aí, acabou? Uai, pai, acabou. Vou deixar ali porque alguém vai limpar. Volta lá, irmão. Por quê, pai? Eu falei, porra, tu usou a churrasqueira, deixou uma puta zona lá, tu limpa. Porque por mais que eu esteja fazendo alguma coisa que eu gosto, eu tenho que entender que dentro desta coisa, tem coisas que eu não gosto, que eu vou ter que fazer também, né? Então, assim, cara, é muito louco. Essa geração sem fricção não é uma geração. Por isso que assim, eu não vou falar se é geração Z, X, millennials, não é isso. Eu acho que um mundo está se tornando sem fricção. E as pessoas estão se tornando cada vez mais individualizadas, cada vez mais voltadas para si, cada vez mais egoístas, vamos botar assim. Caramba, e a gente está num ambiente de trabalho onde você precisa do coletivo, onde você precisa do outro. Então tem um baita contrassenso aí que eu não sei qual é o que sai dessa parada, entendeu? E pior, eu acho que a gente discute muito pouco essas coisas. Eu acho que a gente tem poucas cabeças inteligentes, não tô falando que a minha não, eu não tô longe disso, mas para discutir isto na sociedade, o efeito disto na sociedade. Porque vai além da relação profissional, vai além do trabalho. E a gente, ao mesmo tempo, não pode voltar no tempo e falar, não, sou saudosista, certo era na minha época. Não. Porque você tem hoje, provavelmente aqui, ou eu tenho lá, certeza, nas agências, eu tenho 3, 4 gerações ao mesmo tempo. Aí eu tenho que arbitrar sobre coisas, caramba, que eu tenho que fazer o certo. Eu não tenho que fazer o que ela acha certo, ou o que você acha certo, ou o que é o certo em teoria. Eu tenho que fazer o melhor para aquele momento. E são coisas que você não na faculdade, tu não vai aprender. Então, assim, tem uma pressão hoje na liderança, e até conectando, acho que acredito com os cursos mais impactantes que vocês têm aqui sobre a liderança, né? Porque liderar é solitário. Isso. E liderar hoje, talvez a pressão de liderar, não só de resultado, essa sempre existiu, mas liderar até arbitrar esses conflitos que a gente tem hoje, porque não adianta a gente falar, não tem conflito, porque aqui a minha cultura está acima do conflito. Quando você vai escalar e quando você precisa trazer talento, tu vai embocar nisso, entendeu? Então, eu acho que também tem uma pressão sobre a liderança aí que é enorme. Então, eu acho que era importante discutir essas coisas para a gente entender
só para não perder o fio da meada, é importante a gente dar esse pé de realidade para a molecada, entendeu? Entender que uma planta, quando você planta um negócio ali, ela vai dar fruto dali a tanto tempo. Esse imediatismo, cara, de verdade, não rola, entendeu? Na tua vida, na tua trajetória profissional, não é assim. E então é isso aí, estamos nessa aí, tentando falar essas bobagens e mostrar pra galera. Ô Musa, e esse ponto que você trouxe, né, de que talvez as gerações atuais, elas tenham menos fricção, por ter menos fricção. Elas não têm culpa, a gente não tem culpa. A gente desenhou, o mundo está se desenhando para isso. E vai ser cada vez mais cada isso. Vez mais isso. Né? E você fala da importância de dentro de casa você colocar esse aprendizado de resiliência, que as coisas têm o seu tempo, o seu devido tempo, e que, né, que nem você falou do churrasco, você precisa limpar a sujeira que você fez. Porque também. aí você pode ser o propósito dele. Mas mesmo quando você tá numa coisa que você ama, sabe, né? Sim. Ou que você gosta, tem um lado que é mais chato. Exato. Tudo tem. Tudo nada flores. Tudo é perfeito. Né? Exato. Adoraria que fosse tudo flores, mas mesmo nas flores você ainda teria aquilo que é pior do que aquilo que é muito melhor. É o que eu falo, cara, 80% do nosso tempo, pelo menos do meu, eu faço coisas que eu não gosto. Só que tem 5% que eu faço... justifica todo o resto. Todo o resto. E tem 15% que eu aturo. Só que 80% eu não gosto de fazer as coisas que eu faço. Tá tudo bem. Faz parte do jogo. E daí eu volto para você. Você entrou em 1995 na Ogilvy. E daí de lá você ficou a sua carreira inteira. Então já fazem aí 30 anos quase, né? Vamos fazer 28. 28. Eu nem conto muito, senão vamos mandar embora. Aí... Mas como que foi a trajetória dali até virar presidente e de presidente até aqui? Cara, real, eu comecei ali, eu conheço a agência, cada canto, já mudamos de prédio e tal, mas eu conheço todos, quase todos e todo mundo ali. Mas é que eu fui mudando. Então, o que aconteceu? Bom, teve um determinado momento que 2000 e nós estamos em 2024, tem 10 anos, 2000, a partir de 2010, 11, 12, 13, eu, mas um cara que eu trouxe de Miami, que trabalhava comigo, par e passo dentro da sala ali, a gente revolucionou a Ogilvy. Tanto que a gente foi em 2013, 2014, a agência do ano em Cannes, pela primeira vez na história de mais de 100 escritórios no mundo, a gente saiu como a agência mais premiada do festival, foi na época de... E a gente deu essa virada, fui dar palestra em Moscou, em São Petersburgo, a gente virou assim... E aí começaram, todo mundo queria trabalhar com a gente. O escritório de Londres chamava a gente. E eu falei assim, caramba, mano, mas a gente vai lá, apresenta a concorrência de, sei lá, Olimpíadas, um cliente em Nova York. A grana fica lá, os caras pagam o meu tempo, teu tempo. E aí a gente começou a trazer uma visibilidade muito grande para todo aquele time que estava ali. E aí falei, vamos montar um negócio nosso. E aí arrumamos alguém que queria montar esse negócio, só que era fora. Aí eu falei, eu tinha 10 anos já de empresa, deu 12 já nessa época. Aí eu falei, peraí, mas vamos para dar PP. Vamos ver se eles topam fazer esse novo negócio. E aí eu já tinha na cabeça que o nome seria David, que é o primeiro nome do David Ogilvy, que é o fundador da Ogilvy, porque eu queria fazer um negócio mais íntimo, mais pessoal, mais próximo. Então, me chame pelo primeiro nome, né? Tipo, no meu caso, me chame pelo último, que é o Musa, porque o Luiz e o Fernando não existem mais. E aí veio essa coisa da David, que ela precisaria conversar com o meu histórico de Ogilvy também, tanto que hoje ela está dentro do grupo Ogilvy no mundo e ela funciona ali separado. E hoje, provavelmente não, talvez, nós tem hoje 6 escritórios, a gente está em 5 países com 6 escritórios. Colômbia, Buenos Aires, Estados Unidos, São Paulo, Brasil, né? E Argentina, e Madrid. E qual que é a diferença dela para a Ogilvy? Tecnicamente, eu acho que a gente é mais focado em uma coisa só. Que é? Ideia. Eu acho que a Ogilvy, ela é muito mais robusta em todos os sentidos, entendeu? Então eu tenho que ter lá uma área de Ogilvy One, de UX, eu tenho PR, eu tenho muito mais... Ela tem um legado de, sei lá, 60, 70 anos, 75 anos. A Ogilvy no mundo foi fundada... Só que do Papa da comunicação, qualquer cara no mundo vai citar David Ogilvy. Tem 75 anos, é muito mais fácil criar alguma coisa há 11 anos atrás... De 11 anos, eu não carrego aquele legado. Eu pego aquela cultura e aquela filosofia de fundador
e implemento ali dentro na veia. Mas eu acho que não tem... Tem alguns casos até que a gente trabalha em parceria. Por exemplo, a David tem Mondelez aqui no Brasil, em alguns mercados, a Ogilvy tem fora algumas coisas. Não é uma agência de conflito. É uma agência que soma na entrega criativa, mas a gente é mais narrow sobre criação, sobre ideia. A gente faz evento? Não. A gente faz PR? Não. A gente entrega aqui, campanha de marca. Tá aqui. Campanha pode ser de venda, pode ser... Mas enfim, a gente tá ali. Tanto que, assim, até a proporção dá um trabalho difícil, porque se eu for olhar o tipo de pessoas, em média, se eu pegar um grupo normal, tá como o Ogilvy, 28%, 30% da equipe é de criativo puro, tá? A partir da premissa que começa que a criatividade deveria estar em todo o processo e em todo mundo ali no sistema, mas da área de criação é 30 e poucos por cento. Isso chutando alto. Na David eu tenho 60%. Hoje quantas pessoas você tem na Ogilvy aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil, 500 e poucas. E na David do Brasil? 180. Só que David Global já são 550 pessoas. Entendi. Que é mais ou menos o número que eu tenho de Ogilvy só em São Paulo no Brasil. Porque fora daqui, por exemplo... Basicamente é uma agência que está ali conversando com o cliente e desenvolvendo campanha. Eu não tenho estruturar mídia, Perfeito. Eu não tenho que estruturar grandes... Eu não compro mídia fora do Brasil, não. Então até os modelos são um pouquinho diferentes. Na David aqui de São Paulo, sim, tem tudo. Tem tudo porque é uma agência mais full nesse sentido. Mas eu acho que a capacidade da David em ficar focada... Eu não gosto de falar boutique criativa, mas tem muito isso, entendeu? Acho que essa é a grande diferença. E aí, também cria, David, por quê? Muitas vezes eu tenho uma posição na Ogilvy para um puta talento, ou duas. Mas você tem um monte de talento ali. Mas ali se eu tenho... Não, mas era um jeito também, a David começou com um bando de gente que talvez não tivesse nem pronta para uma cadeira aqui. Perfeito. Mas vai pra panela lá e vê o que rola, entendeu? O próprio Rafa Donato fez essa trajetória. Ele trabalhou comigo na Ogilvy, aí ele foi para David São Paulo, porque ele precisava ocupar uma posição de liderança de criação, ficou 4, 5 anos no David São Paulo, foi para Miami mais 3 anos e agora eu tô trazendo ele como head de criação da Ogilvy. Tesão. Então, assim, esse tipo de história não é comum, porque eu tenho aqui um negócio que tá muito na minha mão andar. E esse aqui responde pelo Brasil, tal. Obviamente tem o resto da network, mas é muito mais, tem presidente para lá e para cá. Eu aqui, então, eu também consegui criar um espaço muito mais autoral para nutrir e manter talento, entendeu? Perfeito. Muito bom, cara. É uma loucura. E eu me divirto. No fundo, assim, as pessoas falam assim, porra, por que não sai daqui e fica só cá? Por que não fica aqui? E até num determinado momento você vai, não é conflitante essas duas coisas. Eu falei, bom, se um dia foi, já não é mais, já ficou claro, porque eu também tinha uma trajetória, o negócio só existiu porque eu falei, peguei os 2 sócios da época lá e falei, vamos fazer. Eu vou mostrar para os caras, se eles não quiserem, a gente pega o outro que quer bancar lá, era um outro grupo, na verdade, que nem estava na América Latina ainda. Mas ali rolou, falou, vai, tá bom, nunca fiz isso, mas vou fazer. Eu falei, tá, mas tu quer falar alguma coisa? Só faz funcionar. Então é isso, acho que a gente está fazendo funcionar. Esses 2 sócios saíram, montaram uma outra rede de agência, eu resolvi ficar, porque eu sou mais apegado, né? É difícil se desapegar de algumas histórias. Mas refiz a empresa, então refiz com outro sócio da Espanha, e hoje ela está maior e mais, raçuda nesse sentido. Com 6 escritórios. Quando meus outros 2 sócios saíram, a gente tinha 3, hoje a gente foi para 6. E mudando aqui um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho desse papel da agência, de time e rebranding, né? Quando a gente fala aqui do G4, hoje a gente tem um time interno de branding, que ele tem um time ali de creative, audiovisual, brand performance, que eles cuidam de toda a nossa parte de comunicação, rede social, campanha criativa, out of home, podcast, vídeo institucional, entre tudo aqui que a gente faz, né? E esse ano a gente teve essa mudança que a gente trouxe vocês, da Ogilvy, para estar aqui com a gente, né? Então, a gente continua com o nosso time interno, mas trouxe vocês aqui com esse olhar externo, estratégico, exatamente para aquilo que você falou, né? Trazer criatividade, trazer mais ideia, ajudar a gente a ter uma outra ótica sobre aquilo que a gente está fazendo, né?
E a gente fez essa campanha bem específica aí, que foi a espécie em extinção. Só que muitos negócios que a gente vê, de muitos alunos que passam aqui pelo G4, eles têm essa dúvida, né? Putz, eu contrato uma agência ou eu monto um time interno? Ou eu coexisto com os dois, como a gente faz hoje em dia? O que esse cliente ele tem que levar em consideração quando ele vai tomar essa decisão? Como todo modelo, tem coisas positivas e negativas em todos eles. Eu acho que, assim, no caso de vocês, quando eu cheguei aqui, quando a gente fez a primeira reunião, eu já via e falei isso abertamente, que o trabalho era muito bem feito desse Always On de vocês, de toda essa galera que está aqui, é muito bem feito. Rede social, como é que alavanca, os fundadores falando, quer dizer, você tem um discurso super bem estruturado, uma questão super bem estruturada. Eu vou usar uma analogia que o Thales fez, que justifica para entender o que a gente está fazendo aqui, que eu acho que é bem útil nesse momento. Ele falou, porra, Musa, tá, a gente é bom, mas sabe o que eu preciso? Eu preciso de um personal training. Perfeito. Eu preciso de um personal, eu tô malhando errado tal coisa, eu preciso que alguém venha e me provoque. Eu falei, então tá, vamos criar um modelo que é só isso. Então não tô alocando time aqui, não tô fazendo nada disso. Para vocês aqui, eu acho que é assim que vai funcionar. Eu preciso que a Priscila fale com a Vanessa, se ela tiver uma dúvida, fale comigo, porque eu preciso saber como eu posso ajudar. Vocês estão com um pepino, estão com uma dúvida, liga lá. A gente vem, a gente se fala e a gente troca isso. Se não tiver, depende mais de vocês acionarem do que nós. Então, nesse caso, é assim. Agora, por exemplo, quando tu monta uma estrutura interna, qual é o problema? Como é que você retém um puta talento aqui? Porque você não é um ambiente de criação. E essa pessoa vai querer alçar outros voos. A dificuldade de um modelo de house é como é que você cria espaço para as pessoas se desenvolverem. Isso pode ser na Apple, pode ser no G4, pode... Aí, bom, legal, então eu vou fazer uma equipe interna que está ligado a um grupo de comunicação, uma agência. A gente tem esse modelo em alguns clientes. Vai custar muito, vai custar pouco. Ao mesmo tempo, você não está no negócio... No teu caso, acho que ele é mais ligado. A tua venda, o teu negócio está muito ligado. O que você faz de comunicação, a tua receita. Quase core. É básica, é core. Então é core, você precisa estar em cima disso. E se você consegue gerir isso e criar esse meio... Agora, ficar atento para como é que você não fica para trás numa discussão que o mercado pode estar vendo, que exatamente você não tem acesso, que você não está vendo. Perfeito. Você vai ver quando sair. Você vai ver depois. Quando passou. Quando passou. Eu acho que e daí você não aproveitou. Você não aproveitou. Então, assim, cada caso é um caso. Mas eu acho que, assim, e de novo, o modelo certo é aquele modelo que funciona para o anunciante A, B, C ou D. E eu já vi essa trajetória em diferentes anunciantes, ele ir para um modelo, testar outro, ir para outro, depois ir para outro, e tá tudo bem. Porque tem muito a ver com a necessidade, com a velocidade. Porque aqui você também precisa ter um tomador de decisão sentado com o teu time de marketing para decidir, vai para a direita, vai para a esquerda, vamos fazer assim, vamos testar aquilo, vamos explorar aquilo outro. Agora, o legal é estar conectado com o resto do ecossistema da indústria para você não se ensimesmar. Isso vale para vocês ou vale para nós, entendeu? Perfeito. Eu já tive concorrência lá que eu falei, não, galera, não vou apresentar não. Não, por quê? Porque eu estou trazendo alguém de fora que eu digo, um cliente do mesmo segmento. Então, assim, estou lá fazendo um pitch para essa marca de café aqui. Porra, acho que é isso. Não adianta. Pesquisamos, olhamos isso, tá certo, é do caralho. Eu falei, tá, essa é a nossa opinião, caguei. Chama aí o Nerdon, que ele tem uma fábrica de café, entende de café. Mas ele trabalha no concorrente. Saiu do concorrente, não tá, ele tá fora do mercado. Toma aqui, estamos apresentando, o que você acha? O que você acha? Aí o cara vem e fala. A gente tem que se expor à opinião, porque senão todo mundo se fecha nas suas próprias verdades, entendeu? Então esse tapa na cara a gente precisa dar em nós mesmos, entendeu? A gente precisa dessa provocação. Então eu acho que assim, seja lá qual for o modelo, só não perca a clareza que por melhor que o modelo seja, por melhor que seja aquela entrega, de vez em quando coloque ele em xeque para dar uns tapas na cara para ver o que tá rolando fora que você não tá vendo, entendeu? Famoso fazer o advogado do diabo quando você não consegue fazer internamente. Mas de verdade. É isso aí, mas realmente fazer. De um olhar de... E cara, eu não tive medo, tá? A gente trocou a campanha. Tirado.
Porque assim, era um cara que estava nessa indústria, não era um exemplo, não era café, tá? Mas assim, era um cara que estava nessa indústria e conhecia muito ela. E mais, era um olhar de cliente. E eu não tinha ali dentro esse olhar daquele segmento. Então, acho que, de novo, é aquela coisa de você ser empático e ser louco, mano. Foda-se que as pessoas vão pensar de mim. Pô, Mussa, vai jogar o trabalho fora? Ou eu vou, porque na verdade eu tô botando o trabalho em xeque. Com o olhar de alguém que eu não tenho aqui dentro, eu posso tocar nesse lugar, mas eu tô lá expondo. Ele falou, pô, vocês querem ganhar? Eu não faria isso. Se eu fosse presidente lá, eu não faria aquilo. Eu tenho que ouvir isso. Que eu acho que é essa textura e essa... Eu não sei se é humildade, mas eu acho que é esse lugar... Não é nem humildade, assim, porque humildade... A humildade intelectual é não ter compromisso com o erro. É você pensar e maximizar aquilo que você quer. Qual é o teu objetivo? É ganhar a conta. E você ter o compromisso, que é o que eu falo sempre. Em ouvir. Se você vai fazer, a bola tem que chutar. Alguém tem que bater o pênalti. É isso aí. Ah, eu quero assim. Eu acho que você devia fazer assim. Tá bom. Ouvir. Cabe a mim tomar uma decisão. Claro, e você sabe de onde vem as caixinhas. Eu acho que é isso. Também não dá pra gente... A gente não pode esquecer. Liderar não é agradar todo mundo. Às vezes é desagradar todo mundo em alguns casos, mas assim, alguém tem que bater o pênalti, irmão. Alguém vai chutar pra fora, alguém vai fazer o gol. E não é sobre heroísmo, é sobre escutar e aí decidir. Porque se você só escutar, você vai ficar rodando em círculo e não vai chegar em lugar nenhum, entendeu? Perfeito. E, cara, em cima disso, como que vocês, tanto a Ogilvy quanto a David, vocês conseguem agregar valor para empresa pequena, para média e para grande? Porque imagino que sejam coisas diferentes para cada uma delas. Esse é o momento do pitch. Primeira coisa, assim, para a empresa pequena ou média, é que tem que ter uma clareza. O que você pode, o que você precisa e se eu posso e se eu preciso. Se eu tenho como te atender nisso. Perfeito. Porque tem casos que eu falo, vem cá, conversa ali com A e com B. Monta uma coisa assim. E a gente trabalha com isso porque eu também criei uma estrutura que me permite trabalhar com uma empresa média, uma empresa pequena. E outra coisa, se a gente não fizer o empreendedor crescer, o que vocês fazem aqui, eu tenho que fazer lá também. Sim. Porque assim, a maior parte do negócio está consolidando. Qualquer categoria que você olhar, existe uma grande consolidação do mundo. Eu falo isso para a Rede Globo, eu falo isso no Google. A gente tem que alimentar e fomentar empreendedores. Como é que você fomenta empreendedor? No meu caso, é ajudando com comunicação. No seu, é preparando e dando ferramentas para esse cara se desenvolver. Agora, assim, vou trabalhar de graça? Não. A gente vai trabalhar com um acordo que funcione para os dois. Eu não posso... Não tem aquela coisa assim, eu trabalho de graça. Se eu estou trabalhando de graça aqui, tem alguém pagando essa conta. Eu estou sendo injusto com alguém. Agora, eu posso falar, olha, para isso aqui, eu consigo te entregar isso aqui. Se você é claro, e às vezes eu falo, não tenho como fazer, porque eu não vou fazer bem. Tem coisa que eu não sei fazer. Igual a história lá do Facebook, mídia social no começo. Exatamente. Então, assim, também a gente tem que ter noção do que a gente pode e o que a gente quer. E montar, essa é uma outra coisa que a gente tem que se desapegar um pouco. Entender qual é o time certo do meu lado que vai ter um fit com aquela anunciante específico, porque senão você está perdido. Agora, o médio, eu quero que ele ganhe, que ele cresça. E eu quero que ele me veja. Eu vou dar um exemplo. Assim, a gente trabalha com Medix, uma empresa de EPI. Hoje, começamos pré-pandemia. Por acaso, eu conheci os irmãos que são donos da Medix em Paraty. Aí eles vieram para São Paulo aí conversando. Assim, era um final de ano e tal. Aí eles acharam, eu falei, meia dúzia de bobagem, nada a ver que a gente ia trabalhar junto, sabia porra nenhuma do negócio deles. Aí eles um dia me ligam, moço, nós estamos em São Paulo. Eu falei, chega aí, cola aqui na agência, entendeu? Porque assim, todo negócio um dia é pequeno. Perfeito. Entendeu? Não adianta a gente só querer o filé mignon. Ah, tá pronto. O filé mignon nem tanta graça, mas tipo assim, não adianta a gente querer aqui, pronto. Acho que até... claro que é muito bom quando você tem um cliente grande de um segmento e que, porra... O teu tempo, não é que vai valer mais, porque o meu tempo vale ponderadamente igual para todo mundo, né? Basicamente é isso. Mas é importante a gente desenvolver. Eu tenho que ter 3 Fs na área de prospecção. Dos 3 eu tenho que acertar 2. Fun, Fortune e Fame. Tem que ter 2 desses 3. Fama, fortuna e fã, né? Não tem. Sabe? Você precisa entender por que você está atrás daquilo lá.
Eu não quero que eu quero fazer fortuna. De novo, eu trabalho com uma margem específica. Eu estou alocando um time ali. Se eu garanto que eu tenho aquela margem... Vambora. E eu vou agregar valor, pronto. A gente cria um modelo que se eu agregar valor eu recebo. A gente cria um modelo que seja viável. E às vezes a gente tem que falar, se eu entrar numa loja da Ferrari, eu falo, porra, eu quero aquela ali. Ah, custa X milhões aqui. Eu falo, eu vou ter que olhar para mim e falar, tá bom, não vou gastar tempo para comprar essa Ferrari aqui, ou uma Lamborghini, né? Se eu tô falando já pro meu filho, se vê isso aqui, já sabe que, tipo, o dia que ele quiser, ele já vai ter que trabalhar para querer. Nunca vi o cara gostar de carro. Eu sou antítese dele, mas ele é viciado em carro, mas vamos lá. Mas você entendeu, você também tem... E tem momento. Agora, não quer dizer que você não possa querer num determinado momento. Perfeito. Mas eu acho que, de novo, conectando com o que a gente tá falando, é papel também nosso... aqui falando do lado de comunicação, de fomentar. E eu tenho casos assim, hein? A gente tem 15 anos que a gente tá no Magazine Luiza. Eles não estavam em São Paulo. A entrada deles em São Paulo a gente que fez. Eles estavam em Franca, tinha a Ético, que era uma empresa, e a gente botou gente lá, a gente pegou na... Cara, foi um trabalho... O Frederico Trajano, na época, ele era diretor de marketing ali do Magazine Luiza. Eu ia pra Franca fazer reunião. Que irado. Então, assim, fomentar, a gente tem que acreditar nisso, porque a gente não crescer, quiser o peixe pronto, não vai rolar, não é nem pescar às vezes é resolver, entendeu? Perfeito. Cara, a gente já deu 1 hora aqui de papo super bom, gostaria de ficar 2 horas aqui conversando contigo, mas normalmente a galera faz academia em 1 hora, né? Então a gente já tem que ir aqui pra reta final. Cara... Você falou aqui no começo algumas campanhas que te surpreenderam positivamente. Se eu já fiz grandes cagadas? Já. Exato. Conta aí uns 2, 3 cases que você fez cagada, que você falou, nossa, achei que ia ser super bom e não foi tão bom. E outros casos, que não os teus, mas se você se sente à vontade de falar, que você acha que foram grandes fracassos no Brasil ou no mundo de campanha. Bom, a polêmica recente... Não é nem minha, é polêmica recente. Eu já fiz, tá? E a gente faz, a gente não... Agora, o erro nunca é nosso, de um lado só. Porque até se olha o modelo que a gente trabalha, vocês viveram um pouquinho aqui, é muito compartilhado. Sim. Outra coisa, você pensa que uma agência, você dá alguma informação pro cara e voltar dali com a solução, esquece, a gente trabalha junto. Então, o erro, ele é sempre compartilhado. Mas eu estava falando da polêmica que tem agora. Vocês viram a Apple pedindo desculpa com o lançamento do iPad, né? Que eles imprensaram. Que eles imprensaram e tal. E é legal, até o Rafa escreveu um... Parece que a Samsung foi lá, pegou um violão todo quebrado e tocou e tal. Vendo Esta é uma polêmica atual aí da indústria. Agora, sim, não sei se o pedido de desculpa se justifica ou não. É um demo de produto... E eu acho que a Apple não quis ir contra a criatividade. Eu acho que hoje o que acontece, tudo que você diz ou que você fala... vai ser julgado. Vai ser julgado. E esse tribunal é um tribunal absolutamente aleatório. O que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é a gente não pode fazer qualquer coisa, mas a gente deveria ter a liberdade de pensar em qualquer coisa. O que eu estou dizendo é assim, a gente chegou num ponto, criativamente falando, tá? Eu tenho que ter a liberdade de pensar. Essa aqui, se eu vou chegar, Nardon, vamos fazer isso aqui, bom, aí eu já pensei, já processei, talvez isso sim, talvez isso não. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que sobre criatividade, essa liberdade de pensar... Você não pode colocar constrição nisso. Do pensar. É isso. E tem gente hoje que fala, meu Deus do céu, por que eu pensei nisso? Isso é tão... Não, tá tudo bem. É um processo que um humorista faz quando escreve uma piada, quando ele está pensando. A gente tem que ter mais disso aqui dentro, se é adequado ou não, e que as pessoas vão julgar e vão falar, beleza, e às vezes você erra. Pô, uma vez eu joguei 3 vezes fora um filme de Dove Shampoo. 3. Era eu e o cliente, porque era tanta ansiedade, não, precisamos de um diretor que filmou um determinado filme do Oscar, queremos isso, era uma pressão, tava todo mundo tão assim, debaixo de pressão, cara, deu uma merda. Fizemos uma, não rolou, fizemos 2, fizemos 3. E aí assim, eu falei, tá, chega, vamos resolver essa merda daqui. A gente queria uma trilha, a gente queria um negócio. Eu sei que a gente resolveu, mas foi um caso assim, eu não tô falando de um cliente pequeno, era o lançamento de Dove Shampoo no Brasil. O Marcel Marcondes, que é o número 1 da ABI no mundo hoje, viveu esse drama comigo.
E ele até hoje tem essa história pra contar. Ele fala, porra, Musa, você foi muito louco numa reunião que eu não era porra nenhuma ali, truquei gigante. Eu, o Marcel, o chefe, eu me lembro a gente no Jacaré, quando o filme que a gente acabou fazendo ali de bate-pronto, não, mas estamos falando de um lançamento de uma linha inteira de shampoo pra Unilever, entendeu? Então erramos feio já. Mas eu acho que assumi o erro. Eu não tenho problema com isso, entendeu? E assumir as consequências. Cara, teve uma vez, eu vou te contar, o cara virou padrinho da minha filha. Só para encerrar, o Júlio Campos. Ele sempre foi VP de vendas da Unilever a vida inteira. É o cara que o varejo inteiro conhece o Julinho. Eu não tinha relação com ele, tá? Eu trabalhava com o pessoal do marketing, ele era não tinha, isso tem uns 15 anos. E a gente resolveu começar a fazer, alguém falou, não, vamos fazer os anúncios do trade. Anúncios do trade basicamente é Unilever, um Pão de Açúcar, Unilever, Coextra, Unilever. Mas muito bem, beleza, rodava ali um cantinho ali. E aquilo quem pagava era o Júlio, era o time dele de trade, marketing de um lado, trade do outro. Muito bem, um belo dia, deu uma cagada lá, tudo, mundo físico ainda. Foi o anúncio com a promoção de Dove, lembra até hoje, Dove Desodorante. Naquele final de semana foi o anúncio lá, Pão de Açúcar, Dove Desodorante, a X e qualquer coisa, R$ 9,90. Com o preço errado. Com o preço que era o preço promocionado de 2 semanas para trás. Era o mesmo anúncio, só que assim, na hora de entregar o filme de alguém na agência colocou de... Na mesma hora, quando eu vi a cagada, foi muito bem, avisei o marketing, blá, 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 blá. Avisei, mas o Júlio não sei o que, eu falei, não, avisei o Júlio, eu quero saber quanto que isso custou para a Unilever. Aí eu ligo pro Júlio, não era meu amigo, não era nada. Sabia quem ele era, mas gente, não era próximo. Ele, Musa, peraí, eu falei, Júlio, eu sei que você errou, vocês escreveram, você já pediu todo o pinico do mundo, já falou que errou, mas deixa eu falar, acontece, meu velho. Um problema. Assim, esse problema eu já mexi aqui, a promoção eu mantive lá, tirei a que eu ia fazer do outro lado e tal. Eu falei, Júlio, daqui pra frente você pedir o que você quiser pra mim, tu vai ter. Porque assim, foi digno. Eu falei, não, mas eu pago, eu virei pra a gente paga, não paga nada, mano. Aqui é o seguinte, a gente tá junto no erro, estamos junto no acerto, e ali é um erro que a gente tinha culpa nenhuma, tá? Mas ele é um ser humano assim, fora da curva. Se você falar com qualquer pessoa que já pegou a mentoria dele, que já conversou com ele é completamente fora da curva. Tanto que quando ele saiu da Unilever, foi pro Compre Agora, montou, virou o cara da América Latina. Não, onde eu for eu quero trabalhar com você, eu quero falar com você. E ele até virou padrinho, ele é padrinho da minha filha, mas nasceu assim de uma grande cagada da agência. Mas aí, assume o erro. Como o outro lado lidar, tu vai ver se você continua trabalhando e seja accountable pelo erro também. Não adianta falar, eu errei porque você me disse isso, eu errei porque você me falou aquilo. Cara, eu errei, ponto. Quanto que te custou isso, quanto que não custou aquilo? Como é que a gente resolve essa merda? E se a relação continua ali, ela fica muito mais forte. Muitas vezes, do erro e desse desafio, sai uma relação muito mais frutífera, entendeu? E muito mais produtiva. Então... erro temos, ou se temos. Agora, uma outra campanha igual essa da Apple, Samsung, das antigas, assim, que você fala, putz, essa daí foi cagada. Tem alguma que vem na tua cabeça que repercutiu muito negativamente? Que eu tenha feito? Não que você tenha feito, no mundo. Você acha, putz, essa também foi homérica? Eu acho que o mundo... a mais antiga, porque o mundo hoje está com várias polêmicas aí que elas podem entrar em outras caixinhas. Eu tô tentando ver, assim... eu acho que, assim, todo ano o Super Bowl tem aquelas campanhas que botam uma celebridade e a ideia da celebridade com você é uma merda. Então, você pode olhar... isso é uma outra coisa para quem trabalha com isso. Se aculturar, porque o que é criativo para mim, outra coisa que a gente tem que fazer com os clientes é bater o critério criativo. E isso é muito importante. E tem que ver coisa, entendeu? Cara, eu não sei, de bate pronto, uma cagada master. Tem umas que eu não posso falar, porque é de cliente nosso, às vezes com um lançamento, uma variante de produto, de um sabor específico. Então, assim, porra, a gente pode errar pequeno, né? Então, acho que assim, erra pequeno, acerte grande. Acho que dá pra fazer essa equação. Mas tem erros que... Agora... eu acho que é mais fácil você ter grandes erros hoje do que antigamente, sabia? Porque antigamente você demorava mais tempo para perceber o erro. Perfeito. Porque, obviamente, você botava... não é da época de vocês, a gente botava uma campanha no ar,
Você ia começar a colher os resultados da campanha dali a 6 meses. Hoje é imediato. Hoje você já sabe se deu cagada na hora. E aí bancar a cagada, calma, aguenta, segura, entendeu? Acho que assim, hoje é muito mais instantâneo e talvez aí passe pelo pede desculpa, tira do ar, não faz. Antigamente, as cagadas também eram bem mais... E uma dúvida, cara, que essa daí é a minha curiosidade. Tinham propagandas que eram feitas de propósito para um Conar proibir, eu não sei se a Conar te chama, mas eu acho que é, para ele proibir e, tipo assim, soltava na sexta-feira, daí passava o fim de semana, você ia jogar na segunda, daí, cara, caía, daí na hora que caía virava aquele buzz, foi proibida pelo Conar, não sei o quê. Eu acho que em algum... O Brasil, ele não é muito fértil desse tipo de briga de marca A versus marca B. Isso é mais comum na gringa. Sim. Porque aqui a gente adora torcer pro mais fraco. Então, se uma marca... É verdade, se uma marca começa a bater demais na outra, você tende a querer... Torcer pro outro lado. Torcer pro outro lado. Então aqui você não tem... Pro oprimido. Mas assim, o que às vezes tinha, eu não vivi muito isso, tá? O que às vezes tinha muito assim, cara, isto aqui pode esbarrar em alguma coisa do Conar. Eu acho que assim, não é uma mentira, tá? Perfeito. Porque assim, uma mentira você não deveria contar porque você está jogando contra o teu produto, que alguém vai usar aquilo, vai ver que o que você está falando é mentira, não precisa do Conar, o teu cliente não volta ali, né? Mas tinha assim, bota no ar, se o concorrente acionar o Conar falando que tal coisa não é bem tal coisa, a gente já tinha a versão sem a tal coisa ali, mas botava. Eu acho que tinha mais sobre... Tá preparado com o plano B do que com outra coisa. Que só a provocação, porque também você tinha guerrinhas, né? Aqui, você tinha uma... Mas é mais leve do que no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo. E vocês atenderam, não sei se atende ainda ou não, Burger King por muito tempo, e eu lembro uma época, não sei quanto tempo faz, que nos relógios aqui de São Paulo, teve um negócio lá do Raiz versus o Nutella. Foram vocês que fizeram essa campanha? Conta um pouquinho mais dela, que eu achei ela sensacional. Cara, aí é captar o que tava rolando, né? Tava aquele papo do Raiz e o Nutella, e assim, primeiro, o Burger King é feito no fogo como churrasco, já tem uma diferença, já é mais raiz aí. Brasa. Já é na brasa, né? Já é no fogo. Então, os próprios valores fundamentais da marca são muito mais raiz. A marca tinha já por tradição, você chegava lá, você podia pedir o sanduíche que fosse, que eram 3 hambúrgueres, um pepino, um alface, um não sei o quê. O McDonald's era formatadinho, então, tanto que faça do seu jeito, do it on your own way, onde a gente começou as campanhas no Brasil também. Você vê que hoje a gente fala do Whopper, que a gente estabeleceu, ninguém sabia o que era o Whopper. Burger King começa aqui, você não sabia como é que era o cardápio, você não sabia que tipo de produto tinha ali. E o Raiz e Nutella foi pegar uma conversa que estava aqui, recente a gente fez a gente vem executando as promoções de 2 por 25, por Larissa Manoela, entendeu? Tem algumas... Então a gente também tem que estar atento à conversa para entrar na conversa. Muitas vezes as marcas jogam uma conversa e a coisa anda. E outras você está atento, porque, as pessoas estão fazendo conversas todos os dias sobre determinadas coisas. Então a gente entra... E o Raiz e Nutella era isso, era não só o tipo de comportamento, o tipo de tamanho de hambúrguer, o tipo de indulgência, até o fogo. E eu acho que, assim, é muito saber, assim, quem ama você. Porque, assim, acho que o problema, o maior desafio hoje... Eu não estou com um exemplo, eu usei um exemplo melhor outro dia, mas, assim... cagada hoje é que todo mundo quer ser neutro, quer ser não funciona. Vanilla. Na gringa eles são vanilla, né? Não dá pra ser sabor baunilha nas coisas, não dá pra ser vanilla. É melhor ter 10 que te amem e 5 que te odeiem, mas quem te ama tá ali. Ama mesmo. Ama. Passar. Ou é muito quente, quer dizer, ou é quente ou frio. O morno não dá. Só que a gente vive uma vida hoje que a gente quer o morno. As pessoas... Não que elas querem, elas são cobradas pelo morno. Elas querem agradar a todos. Todos, é isso. E a gente tem que ensinar, inclusive, os nossos filhos a entender que não existe o morno, entendeu? Não existe, você não vai agradar todo mundo. Pode ser quem for. A palavra é autêntico. Autêntico. Essa é a palavra. Você precisa ser autêntico.
E se você for autêntico de maneira disciplinada por muito tempo, você é você. E tá tudo bem. Porque as pessoas aceitam você. E a gente até tolera o chato autêntico. Concorda? O chato autêntico, não é verdade. Tem a pessoa que quer crer, mas é o chato autêntico. O maluco autêntico. O maluco. Agora, o chato que tá comprando uma bandeira ou tá comprando uma coisa para se encaixar no que ele acha que é o pensamento adequado, caramba, a gente vai pro morno, entendeu? Que é talvez um dos grandes problemas que a gente tem hoje em várias indústrias, é isso. A gente virou refém. Qualquer líder hoje está refém de um monte de coisa, a gente nem sabe bem, mas a gente está refém. Eu tenho usado muito essa questão do refém, mas do refém de não fazer o certo. Você tem que fazer o certo a partir daquilo que você acredita. Refém, a gente virou refém de um status... Não, virou refém dos comentários na internet, que você vai... Não dá também, hein? Mas é isso, porque assim, você vai tomar uma posição, sempre vai ter um hater. Sempre. E vai ter o hater que nem entendeu o que você falou. Nem entendeu o que você falou. É isso. Sempre vai ter um hater. E daí, quando você virar refém, se você deixa você virar refém, você não vai fazer nada. Não vai fazer nada da vida. Mas é um exercício difícil, hein? É um exercício difícil, porque a gente lida, eu já vivi isso com clientes e com... se você está numa empresa de capital aberto, o cara é um executivo, está na posição de CEO de uma companhia, e você começa a ter um pushback ali de comentários, você também tem que dar a dimensão daquilo. Aqueles 1000 comentários não são os 10 milhões de consumidores que você tem. Só que a gente vive achando que essa bolha é a vida real. É porque essa galera é barulhenta. Não, é barulhenta, mas a vida real vai além também da internet. A vida real sai na rua e conversa, você vê que é outra parada. A gente não tem essa consciência, mas é importante entender que essa pressão existe. E mesmo porque, assim, sempre que você tem o hater que amplifica e fica gritando nesse alto-falante que é a internet, que nem você falou, são 1000 perto de milhões. A grande maioria dos milhões, eles não querem comprar briga com o hater para ficar perdendo tempo e brigando na internet. Tipicamente, você vai até ter a galera que é fã, que tá lá no outro lado, que vai chegar e falar, cara, não é bem assim e tal. Daí vai ter aquela guerrinha ali, vai ter aquela conversa se desenrolando, mas a verdade é que 80% da galera concorda com que a marca se posicionou, só não quer ficar brigando na internet com qualquer vizinho. Isso, não quer ficar brigando, quer aparecer. E agora tem uma... Só que o que aparece é isso. É o que tá em todos os comentários, a galera se unifica, tem aí um monte de... bolhas, né? Bolhas e gente que é organizada na internet para ir lá e meter o pau e falar, onde já se viu essa marca que se posiciona desse jeito? Mas a vida real ainda não é tão assim. Agora, tem uma outra coisa. A vida real é outra história. Então, a vida real é vida real. Agora, tem outra coisa também. Existe o hater, mas a crise também é de 2-3 dias. É isso. Porque antigamente, quando tu tinha uma empresa que passava numa crise, irmão, eram 4 meses, 3 meses, porque a crise, para acontecer e para ser identificada, ela já estava grande o suficiente. Então, ela vinha para uma solidificação, para você responder aquilo. Hoje em dia dura uma semana, duas. Papum. Já mudou. Já veio a crise do dia amanhã e já miou, entendeu? E isso, para quem é marinheiro de primeira viagem, dói o estômago quando passa pela primeira crise. Agora, quem já sofreu 5, 10, 15, fala, 2 semanas, segura e vai passar. Galera que tá ouvindo a gente aí no Spotify, tem uma pergunta aqui para vocês. Qual foi a campanha publicitária que mais te chamou a atenção nos últimos tempos? Então, se você está ouvindo a gente no Spotify, vai lá no celular e responde essa pergunta para a gente. Sempre que a gente está querendo te conhecer um pouquinho melhor. Também vai que você tem uma ideia bacana lá que a gente usa aqui como referência para trazer um próximo convidado. Musa, indo para o final, nosso bate-bola do gestor. Faça a pergunta, você responde rápido. O que constrói um bom gestor? Verdade, transparência. Resuma em uma frase, o que é criatividade para você? Maneiras de resolver um problema. Qual conselho você daria para o Musa lá de trás, que tinha acabado de começar nesse mundo de publicidade? Conselho, eu não sei se eu daria um conselho. Tem tanta coisa que eu faria diferente, mas eu acho que a ansiedade de não morrer pelo caminho e não... Sabe? Porque eu acho que assim, muito do que eu vivi, eu também vivi a ansiedade do será que vai? Se eu tivesse tirado essa ansiedade em alguns momentos, eu talvez tivesse menos rusgas ali no processo, entendeu? Talvez essa ansiedade de quando você não sabe se está dando certo. É muito ruim a sensação de você não saber se o caminho está certo
E aí chega uma hora que você fala, foda-se o caminho, mano, vai dar certo, entendeu? É quando você troca a certeza a certeza da dúvida pela certeza da fé que vai dar certo. E seja o que der, deu certo já. Você só pode não ter entendido ainda. Muito bom, cara. Tem uma frase que eu gosto muito de uma música do Rapa, que é daquela música Anjos. No final, ele fala assim, a fé na vitória tem que ser inabalável. Que é o conceito da fé, né? É isso aí. Porque se for abalável, não é fé. Mas por isso, só que as pessoas não entendem. É a certeza de que vai dar certo. Vai No dar certo. matter what. No matter, vai dar certo. Muito bom. Já ganhou mais de 100 leões de canes. Eu não, a galera... A galera toda. E aí, ainda dá um friozinho quando a agência é indicada? Não, na verdade, a gente tá agora tá tendo festival de cinema, daqui 15 dias começa o festival de publicidade, esse ano a Ogilvy tem algumas coisas, a David tem muita coisa. Cara, é assim, eu vou te falar, dá um primeiro frio pra todo mundo quando você ganha um leão, quando você vai no palco, a primeira vez que você vai no palco, pegar, etc. Mas eu falo assim, a gente tem que subir a barra. A principal frio na barriga que dá real é quando tu vai lá e vê o trabalho de verdade bom e fala assim, puta, queria ter feito. Irado. E aí você fala assim, caralho, é aplaudir o outro com aquela inveja boa. Não sei se tem a inveja boa, mas assim, queria ter feito. Admiração, é admiração. É admiração. Então acho que dá isso e te dá um alimento de voltar com mais fome, porque a gente precisa saber, sabe, aquela coisa do vampiro, quem já sugou sangue não consegue ficar sem. Cannes tem um pouco isso, sabe? Você precisa, when you taste blood, você vai sempre querer sangue, você precisa disso. E Cannes traz um pouco isso, principalmente pra galera mais jovem, pra galera que tá lá. Então acho que é esse momento aí. Dá sim, sempre dá. E, de novo, é aquele momento que você apanha, de ver que tem gente boa, entendeu? Muitas vezes a gente, de novo, fica aqui, acha que, o vizinho tá falando, que vizinho, irmão? Olha pro mundo inteiro hoje, tem alguém bom lá na Noruega, tem alguém bom na Ásia, tem alguém bom bem no teu vizinho, até a tua agência aqui, o teu concorrente imediato. Cara, o mundo é bem maior. Então esse tapa, a gente precisa sair desse lugar para ver que... Até pra gente andar pra frente, né? A gente fez um case lá na Canui, em 2013 ou 14, foi com a África, né? Que eles ajudavam a gente lá bastante. Canui foi minha segunda empresa, primeira que deu certo. E na época a gente não valorizava muito isso, porque, a gente não era do mundo de publicidade, a gente estava rodando e-commerce, fazendo marketing de performance, e, estavam com eles, falaram, vamos fazer um case aqui e tal, para concorrer Cannes, a gente ganhou um leão de bronze lá, né? Demorei anos para a gente conseguir pegar esse leão, mas hoje tá aqui. Então a gente tem que fazer um case agora, que é o sonho do Alfredo, como... Agora tem que falar para o Alfredo que para subir no palco só ouro. Ah, é? Tem que ser ouro. Então, tudo bem. Então, olha só. Vamos subir essa barra aí, hein? É o sonho dele, cara. Temos que fazer um case legal aqui pro G4. Qual livro sobre marca e branding mais te marcou? Ou não tem? Não vai ser sobre marca nem sobre branding. É um livro que fala sobre pessoas e sobre gente. Aqui, ó. Em Busca de Sentido. É um livro pequenininho. Viktor Frankl. Pronto. Assim, de novo, eu adoro. Man Search for Meaning. Cara, esse livro eu li ele em 2007, fim de 2007. Para quem não conhece o livro, é um livro que conta a história de um médico judeu que foi, na época, né, dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial. Ele ficou preso lá, só que ele era médico, então ele, de certa forma, ajudava todas as pessoas que estavam dentro do campo de concentração. E ele viu um padrão entre as pessoas que, com todas as intempéries, tudo de ruim que aconteceu naquele momento, mesmo não sendo os mais fortes, conseguiram sobreviver a tudo aquilo e sair vivos do campo. E, do outro lado, pessoas que, né, por fora eram consideradas fortes, que no meio do caminho padeceram, né, logicamente, né, aquele inferno que existiu naquele momento, e ele fala muito sobre isso, que o que diferenciava essas pessoas era aquelas que tinham um propósito fora, um propósito maior. E descobriu esse propósito ali na crise, propósito exato, e conseguiram se apegar a essa fé. Essa fé foi inabalável, fez eles andarem 72 quilômetros ao invés dos 14, até o fim, e conseguiram sair do lado de lá. É um livro, cara, maravilhoso, eu leio ele a cada 2, 3 anos.
que a cada, 2, 3 anos sua vida muda e cada vez que você lê ele de novo, você tem um ângulo diferente sobre, né, aquilo que você está passando na vida. Então, é um livro que eu recomendo também para todo mundo. Adoro. Baita livro. Você leu ele faz tempo ou foi recente? Faz uns 2 anos. Não, mas eu leio, tudo cai na minha mão. E Carla Madeira é legal também. Qual que é esse daí? Conta essa ideia. Tudo é Rio, Carla Madeira. Tudo é Rio. Ela é publicitária, mineira, se eu não me engano. Queria muito que ela, inclusive, chamar ela para ir na agência lá. Tô até para ligar para ela. É que ela ficou famosa demais, a Carla Madeira. Vamos chamar ela aqui também, podcast. Ela escreve com uma brutalidade na gramática, assim, que é muito bom. Brutalidade, assim, que você sente ali na... Ela tem vários livros, um só. Acho que ela tem 3, né? Marcela, ajuda nós aí. Tem Tudo é Rio, tem Véspera, mas Tudo é Rio acho que foi o primeiro que puxou a fila ali. Eu li Tudo é Rio é sobre o quê? É uma história de vida, de romance, e não tem nada a ver com marca, tem a ver com vida, com gente. Sobre paixão, amores, desafios, gravidez, sofrimentos. E é muito legal, muito bem escrito, assim, é muito humano. Vale a pena ler. Musa, quer deixar um recado aqui pra turma que tá te ouvindo? Cara, olha, eu vou te falar, você trouxe a palavra. Vivam a sua verdade num mundo hoje que a verdade de todo mundo tá tão estampada. Uma coisa que eu falo também em casa. A parte mais difícil é a gente saber o que a gente precisa e o que a gente quer. Porque muita gente está se pautando pelas escolhas dos outros. Então essa jornada de autoconhecimento é fundamental, seja para o empreendedor, seja para o colaborador, seja porque o mundo hoje está com muita referência. Então muitas vezes ande os 70 quilômetros, os 14, mas para o seu sonho, não para um sonho de alguém. Então acho que é isso, meu. Muito bom, Musa. Muito obrigado. Valeu, meu velho. Obrigado. Baita papo. Galera, vocês que estão ouvindo aqui a gente, baita aula. Vamos trazer ele de novo. Esperar uns 2 meses aí pra gente trazer ele no Extremos, que vai ter várias outras histórias, tá? Pra gente ficar aqui um dia batendo papo e depois só cortar as melhores partes. Mas eu gostaria que vocês que ficaram aqui até no final agora, entrem lá no nosso canal, no Spotify, dá 5 estrelinhas lá pra gente, compartilha esse episódio e ativa o sininho também para você receber todos os nossos episódios que a gente lança aí semanalmente aqui no Spotify. Galera, um prazer ter vocês aqui no Papo de Gestão. Espero vocês no próximo episódio. Até logo.